Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Nós estamos então na lição de número 3 do nosso estudo sobre batalha espiritual. Caso você não esteja nos acompanhando desde o princípio, clica no card aqui em cima que você vai acessar a nossa playlist apenas desse estudo, onde você vai achar então os outros estudos desde a lição de número 1, para que você possa acompanhar desde o princípio, uma vez que nós estamos usando a revista da Escola Bíblica, então serão 13 lições, e é bom que você comece desde a lição de número 1, para ir entendendo gradativamente sobre esse assunto. A lição de hoje, que é a de número 3, ela tem um título de A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. O objetivo desta lição será, ponto 1, apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras. Ponto 2, expor a respeito da batalha no céu. Número 3, destacar o maior dos demônios. E número 4, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Esse é um assunto que será interessante, assim como foi a lição 2 que falou sobre os anjos. Nós hoje vamos falar então sobre os demônios, a sua natureza, os seus objetivos e também, lógico, falar sobre o nome de Jesus, que é acima de todos os nomes. Então, fica com a gente até o fim. Não deixe de apoiar o nosso canal, também se inscreve. Caso você ainda não tenha se inscrito, clica no sininho para que toda semana, quando a gente colocar uma lição nova, você possa ser notificado pelo YouTube. Também clica no like se você tem gostado das nossas lições, para que a gente possa continuar sabendo que tem sido bom para você. E também deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, caso você tenha alguma dúvida, escreve aí embaixo para que a gente possa interagir, isso é muito importante para a gente. E aproveita e compartilha também com seus amigos, seus parentes, pessoal da sua igreja e as pessoas que você acredita que esse estudo vai ser importante para agregar mais informações. No mais, eu agradeço a sua presença e vamos começar então a nossa lição de número 3. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então aqui essa leitura bíblica é referente à visão de João, escrita ali em Apocalipse, sobre a queda de Satanás e sobre também a revelação do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando então, nós vamos passar para o tópico de número 1. O tópico de número 1 é a origem dos demônios. O ponto 1 é os anjos caídos e os demônios, que diz assim a revista: Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus, que ele diz aqui então que se encontra no versículo 9 da leitura bíblica, que foi: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem. Quem são os demônios? Então ele já começa dizendo aqui que quando Satanás cai, ele traz consigo uma parte dos anjos do céu. Os anjos, exatamente aqueles mesmos anjos que foram feitos e criados para adorar a Deus.
Então, quando Satanás cai, ele traz uma parte desses anjos com ele, que apoiavam a sua rebelião, e esses anjos, então, se tornam os demônios que nós conhecemos hoje, tendo Satanás como chefe, né, vamos dizer assim, de todos os demônios, mas os anjos, que nós chamamos anjos caídos, são então exatamente o que nós hoje denominamos também como demônios, uma vez, assim como Satanás também foi um anjo no céu, feito para glorificar a Deus. Então, pela rebelião, eles foram expulsos da presença do Senhor. O tópico 2, que é a expulsão do querubim ungido, diz assim: a Bíblia diz que Satanás é o maior dos demônios. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. A gente vai usar algumas referências bíblicas agora para esse texto, porque quando aqui diz que Satanás é o maior dos demônios, se a gente abrir lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 24, a gente vai encontrar assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Essa é a passagem onde Jesus então expulsa o demônio de uma pessoa, e os fariseus então dizem que ele só pode expulsar porque ele tem um poder, ou ele é o Beelzebu, ele é o príncipe, o chefe dos demônios, por isso ele teria autoridade sobre os demônios menores. Então, dando aqui a entender, mesmo, lógico, não sendo Jesus, mas que eles entendem que existe um demônio que é chefe de todos os outros, que no caso seria Satanás. E também ali, quando ele se rebelou nos céus, a gente pode ler lá no livro de Isaías, capítulo 14, no versículo 12 e 15, que vai nos dizer assim. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas das profundezas do Seol você será lançado, irá ao fundo do abismo. Então aqui ele nos dá um relato do porquê, qual foi o motivo então dessa rebelião. Porque Satanás, ele queria ser como o Altíssimo, ele queria ser como Deus. Então ele queria levantar o seu trono nas mais altas nuvens para ser igual ao Altíssimo. Então nessa rebelião, querendo ser igual a Deus, foi então que ele acabou sendo precipitado, ele acabou sendo expulso dos céus, da presença de Deus, sendo lançado então na terra. E podemos abrir também lá no livro de Judas, no capítulo 6, onde a gente vai entender então, que é capítulo 1, versículo 6, porque só tem um livro, falando assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então todos aqueles anjos que seguiram Satanás na sua rebelião também foram expulsos juntos com ele, e alguns estão guardados para o dia do juízo. Então é isso que nós entendemos a partir dessa lição inicial, que Satanás foi expulso por ter se rebelado, querendo ser igual ao Altíssimo, e todos aqueles que se juntaram a ele, todos os anjos do céu que se juntaram a essa rebelião, caíram junto e hoje são os demônios que fazem mal no nosso ambiente espiritual. O ponto 3 é os demônios na cultura pagã. A revista diz: demônio, um deus, uma divindade, os deuses pagãos, segundo Deuteronômio. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo.
Então a gente abrindo lá no livro de Deuteronômio, vamos lá, para que a gente possa então entender. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, vai nos dizer assim: sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Então, no mundo pagão, todos aqueles deuses que foram inventados, como Marduk, Aserá, Moloque e vários outros, não passam de demônios, porque na verdade só existe um Deus, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, e todos os outros deuses são deuses pagãos, que na verdade não passam de demônios. Então as pessoas ou as nações passavam a adorar deuses estranhos, e esses deuses estranhos são demônios, como diz aqui em Deuteronômio, sacrificavam a demônios e não a deuses, e não a Deus, desculpa, como diz a palavra. Então toda a adoração que não é voltada para o Senhor, para o Deus de Israel, então é uma adoração voltada a demônios. Tópico de número 2, a batalha no céu. O ponto 1 é sobre o Miguel e o dragão, e diz assim a revista: Miguel é anjo na qualidade de arcanjo e lidera uma guarnição angelical. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Miguel é mais poderoso do que o dragão. Com os seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos do céu. A referência nós encontramos ali mesmo na nossa leitura bíblica em classe, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Se nós lermos do versículo 7 ao 8, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aqui é onde nós costumamos dizer que é a queda original de Satanás, quando ele então tenta se levantar, e o próprio arcanjo Miguel então vem com os seus anjos guerreiros e batalham ali contra Satanás e os anjos que o seguiam, né, que hoje nós então denominamos como demônio, como falamos. Então eles perdem, e ali perdem também o seu lugar no céu. Então essa é a referência que a Bíblia nos dá sobre esta batalha que aconteceu nas regiões celestiais. O ponto 2 é a expulsão de Satanás. Diz assim: essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás, e outros afirmam que não há ligações com essa queda. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor em Lucas 10:18, dizendo: Eu via Satanás como raio cair do céu. Realmente, por ser um assunto escatológico, há muita divergência entre os estudiosos sobre essa questão da queda original de Satanás, se isso realmente é uma referência a algo que aconteceu nas regiões celestiais, ou se eles estão fazendo apenas uma menção figurada de algum reino, alguma dominação terrestre, né, de algum reino, algum governo. Mas, como a própria revista aqui também está dizendo, para nós, eu acho que nós não devemos nos prender tanto a essas coisas, principalmente por ser escatológico, mas sabendo que, porque uma coisa é real, que existe sim os demônios, como existem os anjos. Então, os anjos para nos ajudar, nos servir e louvar a Deus, como estudamos, e os demônios para tentar prejudicar a nossa vida, para tentar nos desviar do foco que é Jesus Cristo. Mas a própria revista aqui também já nos dá que lá em Lucas 10:18, o próprio Senhor Jesus já dizendo que ele via Satanás cair como um raio dos céus, ou seja, perdendo a sua posição. O ponto 3, que é a vitória final sobre Satanás, a revista diz: a derrota final de Satanás teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. As acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo.
e sejamos valentes e confiantes, pois temos nesta luta uma gloriosa promessa. Bem, a vitória final ela começa então com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo de volta aos céus ao lado do Pai. Porque o diabo, ele nos acusa dia e noite pelos nossos pecados, pelos quais fomos afastados da presença do Senhor desde o tempo de Adão e Eva. E por conta do pecado, nós não podemos nos aproximar de Deus. Porém, esse é um preço que humanamente nós não podemos pagar. Por conta disso é que Jesus, o próprio Deus encarnado, veio à Terra em forma de homem, para não só mostrar o caminho, mas para pagar o preço, porque a palavra diz que ele mesmo não pecou. Então, ele sendo um homem sem pecado, se entregou por nós pecadores. Então, na sua morte, ele crava na cruz os nossos pecados. Então, por conta do seu sacrifício e do seu sangue derramado com uma nova aliança, nós hoje temos paz com Deus. É o que nós vamos ler aqui no livro de Romanos, mas deixando muito claro que a morte de Cristo é para que nós parássemos de pecar e então seguíssemos um novo caminho para então encontrarmos ao Senhor em santidade. O sacrifício de Cristo não nos dá a liberdade de continuarmos pecando, mas sim a possibilidade de voltarmos ao Pai uma vez que a gente se arrepende dos nossos pecados e então começa a fazer o que agrada a Deus. E isso lá então no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra nos diz. E também aqui, como ela também nos falou, que Satanás então ele será preso por 1000 anos e depois será lançado no lago que arde de fogo e enxofre, que é o ponto final. Isso a gente encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 3 e no versículo 10, que diz assim: 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. E no versículo 10 do mesmo capítulo 20 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então essa é a condenação final para o diabo, o falso profeta e a besta, que a palavra nos revela. Então, como o fim dele já está previsto, já está determinado, ele procura fazer todo o possível no tempo que ele tem para tentar nos desviar do foco, para tentar fazer com que a gente continue pecando e continue aborrecendo a Deus. Porém, nós temos que entender que graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e se entregou por nós, para que pudéssemos então, pela fé, termos então paz, como nós lemos em Romanos 5. E nós vamos ler agora também em Romanos 16, ali no versículo 20, que vai nos dizer assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Graça e paz, nosso Senhor Jesus, seja com vocês. Aqui ele nada mais ele está fazendo uma referência ao que foi predito no princípio em Gênesis, lá quando diz que colocaria inimizade entre o fruto da mulher e a serpente, e que ela lhe morderia o calcanhar e ela lhe pisaria a cabeça. Então, o descendente de Eva, como homem, é Jesus Cristo, porque foi ele quem venceu o diabo, é ele quem vence o mal. Então, por conta de Jesus Cristo, que ele vence, então ele pisa na cabeça da serpente, que é o próprio Satanás. Então, por conta disso, nós temos paz e temos então novamente a possibilidade de nos reunirmos de novo com Deus. O tópico 3, que é o maioral dos demônios,
O ponto 1, ele fala sobre a serpente, e a revista diz assim: no Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso nós vimos no versículo 9 da nossa leitura bíblica. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Ele é perito em enganar, e ainda hoje esta é uma das suas especialidades. Bem, essa serpente que a Bíblia fala, quando fala de dragão, de serpente, é o próprio diabo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 e 5, a gente vai encontrar assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O interessante aqui é que a serpente, quando ela ali conversa com Eva, no intento de fazer com que ela deliberadamente coma do fruto da árvore do bem e do mal, que tinha sido proibido pelo Senhor, o que ela promete a ela é exatamente o que ela sempre quis: ser igual a Deus. Então, o argumento que não funcionou com ele, por isso ele foi expulso do céu, foi exatamente o mesmo argumento, na qual Eva quis obter, ser também conhecedor, ter o mesmo poder de Deus, e por isso também aconteceu com o homem o que aconteceu com Satanás. Foi expulso da presença de Deus, porque além da desobediência, se rebelou, desobedecendo as ordens de Deus, querendo ser igual a ele. Então, o Senhor expulsa Adão e Eva ali do paraíso. E a revista também diz mais aqui, que ele ainda ele é especialista em continuar enganando as pessoas. Ele nos dá uma referência no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: o que receio, escrevendo Paulo, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, Paulo, fazendo uma referência aqui quando ele escreve a igreja de Corinto, ele faz a referência à fraqueza do homem, da mesma forma que ele convenceu Eva, que ele também consiga convencer os homens desta igreja, desta cidade de Corinto, assim como serve para nós, para que a gente possa tomar cuidado, porque ela continua fazendo a mesma coisa. E o interessante é que ela não pegou o fruto e colocou na boca de Eva, ela trabalhou na mente de Eva, para que Eva pudesse, por conta própria, por vontade própria, desobedecer a Deus. E é isso que ele continua fazendo até o dia de hoje, e é isso que ele continua tentando mudar a nossa mente, porque uma vez que ele coloca que nós somos donos da nossa vida, nós mandamos em nós mesmos, nós fazemos o que nós temos prazer em fazer, ninguém manda em mim, a gente está rejeitando ao Senhor. A gente não percebe, mas estamos sim rejeitando ao Senhor, porque nós fomos feitos e somos criaturas suas, feituras para adorar e para louvar a Deus. Uma vez que a gente se rebela, a gente quer ter o controle de tudo, nós continuamos querendo ter o mesmo poder que Deus tem. Sabemos de tudo, eu sou dono da minha vida, nada mais é do que o que Satanás fez, tentou fazer, não deu certo, induziu Eva a fazer, não deu certo, e continua induzindo muitos de nós, e que como não deu no passado, não vai dar no presente e não vai dar no futuro, porque nós temos que entender que temos que sim obedecer a Deus, porque nós somos criatura e Ele é o nosso Criador. E também aqui no ponto 2, falando sobre Satanás, a revista diz: o nome mais conhecido vem do hebraico Satã, Satanás ou adversário. As escrituras revelam primeiramente com o nome pessoal quando induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Isso a gente vai ler lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, versículo 1, que diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi
a numerar a Israel. Então, qual é o problema desse versículo aqui? Primeiro a gente começa a entender que Satanás se levantou contra Israel, ele se levantou contra o povo de Deus, ele se levanta contra a nossa vida e incitou a Davi. Foi exatamente o que a gente estava fazendo. Ele não fez por Davi, ele fez com que Davi tivesse o desejo de levantar um censo do seu exército, do povo. Mas o que isso significa? Para que Davi, então, levantasse ali um censo para saber qual o número do seu exército, porque para que ele trouxesse a honra e a glória das suas vitórias, do seu poder, e também ele como rei, qual o tamanho do seu reino, para que ele então pudesse se sentir glorificado, glorioso. Eu tenho, eu posso, foi eu quem conquistei, sou eu que mando. Então nada mais é do que sempre a mesma jogada. O inimigo tenta sempre fazer com que a gente tente se sentir importante, maior, né? Que a gente, tudo que a gente tem é porque nós somos inteligentes, temos, né? Que nós temos poder, uma coisa que nós não temos. Então foi sempre o mesmo. Então ele se levanta contra Israel e ele incita, ele leva Davi, ele convence Davi a levantar um censo para que Davi pudesse ver qual o tamanho do seu poder. E aí o Senhor, então, se você quiser continuando a ler depois, você vai ver que o Senhor, então, não se agrada e traz ali um juízo para Davi. O ponto 3 é o diabo. O termo grego diabolos, ou caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã. Vem do verbo diabolo, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. Jesus disse que a essência da natureza dele é mentira. Sua habitação ainda não é o inferno, ele ainda será lançado neste lugar. Muito bem, como nós já falamos anteriormente, a Septuaginta é o Antigo Testamento que era escrito em hebraico, sendo então traduzido para o grego. Então essas terminologias de diabolos foram traduzidas do hebraico Satã. Então isso significa acusador, né? Difamador, aquele que provoca desacordo. E Jesus ali, ele diz então, relatado no livro de João, no capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo, a sua essência é mentira. Então vamos ler aqui no livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, que diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e quem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então ele diz aqui que todos aqueles que mentem, que praticam mal, são filhos do diabo. Está nas entrelinhas, porque ele diz: querem realizar o desejo dele, querem realizar os desejos da vontade do diabo, que é andar errado, pecar, que é aborrecer a Deus, desagradar a Deus, porque ele foi homicida desde o princípio e nele não há verdade. Então todos aqueles que dão ouvido à voz do diabo estão fadados a pecar, estão fadados a cair no erro, porque ele só fala mentiras, e foi por conta de uma mentira que Eva então foi induzida a pecar contra Deus. E ele diz também ali, que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 25, 41, dizendo que o lugar dele ele ainda não está no lugar que deveria. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, todos aqueles que fazem a vontade do diabo também vão para o mesmo lugar que ele vai, que ele chama aqui, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque aquele que não faz a vontade de Deus, a própria palavra diz, ninguém pode servir a dois senhores.
Ou você faz a vontade de Deus, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve ao diabo, ao dinheiro, a tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que não provém de Deus. Então você servindo ao diabo ou aos seus demônios, você está fadado a também ir para o mesmo lugar que eles vão no fim de todas as coisas. Porque aquele que vive com Cristo receberá a vida eterna, mas aquele que segue ao diabo receberá também o tormento eterno, como nós já lemos. O tópico 4 é o poder de Jesus sobre os demônios. O ponto 1 é o contexto bíblico, e a revista diz assim: os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos, como espíritos malignos, que eles podem entrar nas pessoas e causar todo tipo de doença. Essas referências a gente encontra no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 4. Ali, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Então a primeira referência aqui no livro de Lucas é que então esse espírito ele é chamado de espírito imundo. Depois, se a gente for lá para o Lucas capítulo 8, no versículo 2, ele vai dizer assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Então, ali no capítulo 8, versículo 2, esses espíritos também são chamados de espíritos malignos. Em Lucas 11 é algo bastante interessante, porque aqui em Lucas 11 ele vai nos falar sobre possessão demoníaca. E até é o assunto da nossa próxima lição, da lição de número 4, por isso não falte. Então aqui no capítulo 11 de Lucas, no versículo 24, 25 e 26, ele diz: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontra. Diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Esse versículo ele é muito importante, porque muitas pessoas não acreditam em possessão demoníaca, mas ela é totalmente real e ela é bíblica, porque o próprio Jesus Cristo expulsou demônios mais de uma vez, de crianças, de adultos. Então nós temos que entender que ela é real. Aqui ele está falando de um homem que esse espírito maligno saiu dele, dando a referência ao que acontece quando alguém é liberto, mas ele não permanece nos caminhos do Senhor. Porque uma vez que você é liberto desse espírito, através de uma oração, através de procurar ficar na presença do Senhor, então esse espírito ele sai e a sua casa começa a ser limpa, o seu corpo, o seu coração começa a ser limpo. E diz então que esse espírito, não achando lugar, ele tenta voltar. Mas se você não permanece nos caminhos do Senhor, se você não tem a proteção de Deus, esse espírito ele vai voltar, ele vai encontrar a casa vazia. E diz que então que ele vai entrar de novo, e mais do que isso, ele vai trazer com ele mais 7 espíritos imundos. E a condição, a situação espiritual desta pessoa vai se tornar pior do que quando era apenas este espírito. Então nós temos que ter muito cuidado, que uma vez que nós somos libertos de qualquer influência do mal, seja ela por possessão ou não, é importante que a gente permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque apenas assim nós teremos a proteção dele e teremos a garantia de Deus, que todo aquele, como nós lemos, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e antes o guarda e o maligno não lhe toca. Então vem de Deus a ordem para que o inimigo não possa tocar na sua vida, mas apenas para aqueles que andam e permanecem no caminho do Senhor. E diz também que eles causam doenças de todos os tipos. Se nós formos em Lucas versículo 9, voltando um pouquinho, você vai encontrar ali, a partir do versículo 39, dizendo: um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. A função do inimigo, a função dos demônios é exatamente essa, é acabar com a sua vida, acabar com a minha vida. Eles podem causar doenças, eles vão causar muitos problemas, e você vai ver muito disso na nossa próxima lição.
Então nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra. Então nós temos que ter a plena consciência de que uma vez que a gente dá espaço, que a gente não procura agradar a Deus e não ficar de braços da proteção do Senhor, podemos sim ser não só influenciados, como algumas pessoas chegam a ser possuídas por espíritos malignos. E a única função deles é exatamente destruir, é acabar com a sua vida. O ponto 2, o triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação no deserto. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com um espinho na carne e um impedimento nas jornadas missionárias. Nós não devemos ignorar as suas astúcias. Então aqui o inimigo ele realmente tenta prejudicar a nossa vida a todo momento. Entendendo que ele não dorme, ele não descansa, ele também agia contra Paulo. Então não é porque nós temos Deus que ele não vai tentar contra as nossas vidas. Porém nós temos a proteção do Senhor de que nada vai acontecer aquilo que não esteja de acordo ao controle ou à vontade de Deus. Então aqui nós vamos ver que ele já está julgado no livro de João, capítulo 16, versículo 11, que diz assim: porque o príncipe desse mundo já está condenado. O príncipe desse mundo, no caso, é o diabo, que é o sistema em si. Então, ele já tem a sua condenação decretada e por conta disso ele trabalha sem cessar, tentando nos prejudicar. E assim então aconteceu com o apóstolo Paulo. Se você abrir lá na 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você vai encontrar dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza desta revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Bem, ninguém sabe exatamente o que é esse espinho na carne. Talvez seja o diabo lembrando constantemente o que Paulo fazia na época em que ele servia ao Sinédrio. Então, na perseguição, ele perseguiu, matou muitos cristãos, ele prendeu muitos cristãos, então ele prejudicou muito, até mesmo o próprio Estevão, né? Foi morto ali diante dele. Então dá-se a entender, porém não é certeza, ninguém sabe exatamente o que é, mas é para que ele não se exaltasse diante de tudo que ele sabia, fazia, de toda essa revelação. Então ele tinha um espinho na carne que fazia com que ele se mantivesse então ali humilde na presença do Senhor. E diz também que ele prejudicou muito a sua viagem missionária. Nós podemos ver ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, que diz: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Aqui também, ele não define exatamente qual foi a ação de Satanás, mas pelo contexto aqui do livro, dá-se a entender que possivelmente era por conta das perseguições. Então, eles eram muito oprimidos e não tinham a liberdade de ir e vir tão facilmente, uma vez que Paulo já era conhecido e muitos estavam aí perseguindo, querendo prendê-lo. Então, Paulo diz que ele gostaria muito de ir, não uma, mas duas vezes, mas Satanás o impediu. Então, possivelmente, através dos seus agentes, através ali das pessoas que fazem a sua vontade, então ele não conseguiu sair da cidade para ir visitar os Tessalonicenses. Então por isso essa é dessa expressão que o Satanás o impediu, não agiu diretamente nele, mas diante da situação impedindo com que ele pudesse então fazer a visita aos Tessalonicenses. E Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós não devemos ignorar a astúcia do inimigo. No próprio livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então nós não podemos ignorar, pensar que Satanás... Eu já vi muita gente falar que Satanás é burro. Ele não é burro, ele é muito inteligente e ele está fazendo de tudo para cercar você e tentar enganar você. E Paulo está escrevendo aqui, então não podemos ignorar as suas intenções. Então é bom nós sempre, quando orarmos, pedimos discernimento de espírito para que a gente possa entender quais são o mover do Espírito Santo e qual é o mover
do inimigo, sabendo então tomar a decisão correta na hora certa e não nos deixar levar por mentiras e enganos, e então assim fazendo o que não agrada a Deus. Conclusão. Os demônios são reais, são espíritos maus e imundos e o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Bem, nós estudamos um pouco aqui então sobre a origem, a natureza dos demônios, quais são os seus afazeres, quais são os seus feitos, que é realmente tentar prejudicar o homem e principalmente nos tirar do caminho do Senhor. Eu quero deixar para você nessa conclusão o que está escrito lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus o protege e o maligno não o atinge. Em outras versões, o maligno não lhe toca. Então aqui João está sendo muito claro, dizendo, olha, aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Nós já estudamos, já falamos isso nas outras lições, a importância de nós obedecermos a Deus e andarmos de acordo aos seus preceitos, fazendo a sua vontade e agradando a Deus. Porque, como já foi dito, é de Deus que vem o limite para que o diabo possa fazer ou não algo em sua vida. Porque ele é justo. Se você serve ao diabo, então é o diabo que vai fazer as coisas em você, vai te prejudicar, vai fazer tudo o que não presta. Mas se você serve a Deus, ele não só vai te abençoar, como ele vai te proteger. Porque como está escrito aqui, então o diabo não te toca, porque Deus não dará permissão. Então você não será possesso, você não terá enfermidades espirituais. Um crente pode ficar doente sim, tá? Mas enfermidades espirituais não irão ocorrer. Então Deus vai nos guardar, uma vez que nascidos de Deus, a gente realmente procure fazer a vontade do nosso Senhor. Chegamos ao fim então de mais uma lição do nosso estudo sobre batalha espiritual. Essa lição com certeza foi importante porque nos trouxe uma explicação um pouco mais aprofundada, bíblica, sobre a natureza dos demônios e a sua função e também do poder do nome de Cristo. Por isso, eu peço a você que continue apoiando também o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa aqui o seu like, também comenta, isso é muito importante para eu saber o que você tem achado, dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Essa interação é muito valiosa para mim. E compartilha, porque são informações, são vídeos que trazem explicações importantíssimas para que outras pessoas também possam ser instruídas referente a essas questões espirituais. Porque muita coisa tem se falado por aí que são ventos de doutrina que na verdade não são bíblicas e têm levado pessoas ao engano. Então faça a sua parte também, evangeliza, pelo menos compartilha para que outras pessoas também possam ser edificadas. Agradeço a sua presença aqui até o fim e conto mais uma vez com a sua presença para a próxima lição, que é também sobre possessão demoníaca, a nossa lição de número 4, que também será muito importante. Então eu vejo você lá. No mais, que todos vocês fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.